Allan Kardec, com seu espírito questionador, no item 919, letra A, questão muito conhecida, quem foi espírita e leu o Livro dos Espíritos vai lembrar, que Kardec pergunta: sabemos que o autoconhecimento é a ferramenta para o melhoramento individual e para a felicidade na vida futura, mas o difícil é justamente conseguir se conhecer. Como fazê-lo? E da equipe espiritual, coordenada pelo Espírito de Verdade, Santo Agostinho, espírito, foi selecionado para dar a resposta. E ele deu uma resposta tão interessante. Eu não vou ler o texto aqui. Sugiro que depois a gente leia o texto. É bom reler o texto, porque é uma resposta interessantíssima. Mas eu vou tentar aqui reproduzi-lo sem a mesma perfeição e os mesmos detalhes que Santo Agostinho coloca. Ele diz mais ou menos assim: fazei o que eu fazia quando estava na terra. Ao final de cada dia, eu fazia uma revisão de consciência e passava pela mente os atos que eu havia praticado, tanto os bons quanto os maus. E passava a examinar o que eu havia feito de bom e o que eu havia feito de ruim, para que no dia seguinte eu pudesse corrigir o mal que eu pratiquei e melhorar ainda mais, aprimorar o bem que eu havia feito. Isso me proporcionou a avançar muito na minha última encarnação. Posso afirmar, e essa frase é uma das frases chaves da resposta: o autoconhecimento é a chave para o progresso individual. Parêntese. Quem conhece a vida de Santo Agostinho sabe que ele tem dois momentos à semelhança do apóstolo Paulo. Inclusive Kardec, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, compara Santo Agostinho com Saulo. Agostinho, em certa fase da sua vida, foi um indivíduo bastante atribulado, bastante desorganizado, com um comportamento até mesmo perverso, pervertido e perverso, né? Porque ele era cruel com sua mãe Mônica. Ele inclusive se associava ao pai para espezinhar a própria mãe. Tinha um temperamento cruel, arbitrário, e além disso tinha um comportamento bastante promíscuo e desorganizado. Ele foi pai aos 14 anos, teve uma vida muito dissoluta, em termos sexuais inclusive, e depois que ele se converteu ao cristianismo, depois de muito resistir, Santa Mônica, a famosa Santa Mônica, que ficou durante quase 30 anos orando por ele, diz a tradição que um dia, quando ele estabeleceu um debate contra um cristão que passava por Hipona, região ali da África, ele estabeleceu um debate e o cristão convenceu ele do Evangelho, né, em uma discussão, mostrou para ele que o Evangelho tinha lucidez, e ele era uma pessoa sincera intelectualmente, era doutor, ele fez doutorado em oratória e em retórica, que na época eram as disciplinas das universidades, né? Nesse momento, ele se converte ao cristianismo, chega em casa, está a sua mãe já idosa, né, que havia cuidado do pai até a morte, homem que maltratou ela a vida inteira, que havia cuidado da sogra, que também tratou ela com muita crueldade, no leito de morte, cuidando dela até o fim, e que dos 3 filhos que ela tinha, Agostinho era o mais perturbado. E veja como é uma mãe sensata, como ele era o mais desequilibrado, o foco dela era nele. Porque os outros que estavam bons não precisavam tanto dela. Mas aquele que estava perdido é que precisava. Quase sempre a gente não faz isso, né? Porque a gente gosta da companhia que nos faz bem. E aquela companhia que nos desagrada, a gente se afasta. Como uma boa mãe e uma boa educadora, ela focava no filho que estava perdido. Quando Agostinho chegou nesse dia em casa, olhou para a mãe e disse: minha mãe, você venceu. Eu sou cristão. Me convenci. Ela começa a chorar e diz: meu filho, orando por você 27 anos, para te libertar das garras do mal, minha vida agora acabou. Já estou satisfeita. O meu objetivo de vida acabou. 27 anos orando. A gente está orando há 2 semanas e já não aguenta mais, achando que o nosso problema não vai resolver. 27 anos. Nesse momento, Agostinho se torna um dos grandes heróis do cristianismo. Doutor da igreja, o pensamento católico romano se baseia muito nos seus escritos, né? E realmente ele é de uma inteligência privilegiada. As obras dele até hoje
são admiráveis, ainda que a gente não concorde com algum ponto teológico, ele equivocou-se em alguns pontos, estava na Idade Média, claro, no início da Idade Média, inclusive, mas ainda assim, foi um dos grandes heróis que converteu-se e que iluminou vidas com seu exemplo. Foi um dos grandes exemplos da humanidade. E uma obra dele chamada Confissões, ele faz uma espécie de catarse psicológica. Ele fala sobre os seus equívocos. Ele confessa que até roubar as pessoas ele roubava. E que ele fez essa revolução. Ora, dos espíritos da equipe com Allan Kardec, foi ele que foi selecionado para responder a pergunta de Allan Kardec. Examinai, e Kardec vai dizer, ou melhor, ele vai dizer para Kardec, e Kardec coloca a nota de rodapé, fazer reflexões, fazer perguntas sobre si mesmo. E em alguns momentos, quando estiver em dúvida, perguntar o que é que eu acharia se outra pessoa fizesse o que eu estou fazendo. Será que é boa ou ruim? Porque se afastando um pouco psiquicamente, a gente consegue ter um olhar diferente. E se ainda assim tiver dúvidas, ouvir a opinião dos outros. E Agostinho diz uma coisa que eu não gostei até hoje. Ele diz assim, inclusive a opinião dos inimigos, porque como os inimigos dizem as coisas na cara e não tem nenhuma preocupação de vos agradar, às vezes são úteis ao seu aprimoramento.